E aí, tudo bem com você? Nosso EP de número 14. Hoje vai falar de um tema que eu gosto bastante. Vou até tomar uma aguinha antes aqui. O nosso EP hoje, nossa experiência projetiva de número 14, vamos falar sobre a cortesia. E não é aquela que a gente ganha no boteco quando a gente é amigo do dono. Não é? Ou quando tem promoção, os aperitivos saem pela cortesia. Não é assim. Vamos falar da cortesia, que é essa capacidade de amabilidade e polidez. Está lá no dicionário. E essa capacidade de ser educado, né? Quando todo mundo, quando é maltratado, cobra a sua educação. Tal pessoa é sem educação. Eu sou sem educação. Mas o que diabos isso tem a ver com espiritualidade e principalmente com projeção astral? Tem tudo a ver. Tem muito a ver com a sintonia, isso. Por exemplo, vou fazer um relato com o espírito, um relato até engraçado esse, que eu tinha com esse espírito 2 vezes, né? E como o nosso problema foi resolvido com cortesia. E hoje, basicamente, vamos dizer que eu tenho um amigo aí, desencarnado aí, que fica toda vez ali pra mim ver. Eu tenho, de vez em quando, algumas coisas acontecem comigo com sonambulismo. Eu, sempre quando eu sonambulo, às vezes o meu irmão me vê e fala pra mim, tá sonambulando aí, né, cara? Tá sonambulando. E eu acabo tentando explicar aquilo e vou passando mais vergonha com ele e acabo voltando pra dormir. Eu acordo, nossa, passei, depois eu vou ver o que eu falei, né? Sempre a gente fala umas coisas nada a ver. Só que aconteceu que eu tinha feito minhas práticas energéticas um certo dia, fui dormir, não me lembro quando foi isso. Fui dormir, encontrei esse espírito ali sentado, né? E eu fiquei na dúvida. Eu tô sonambulando? Tô fora do corpo? Ou tô acordado, né? Me deu uma dúvida dessa. A lucidez estava alta até. Só que eu não consegui perceber que eu estava fora do corpo. Talvez foi até isso que o mentor ali quis que eu aprendesse um pouco, né? E esse espírito desse homem estava plasmado na forma do meu irmão. Meu irmão jogando aqui no computador sentadinho. Eu estava dormindo, era umas 8, 9 horas. E eu via meu irmão jogando. E esse espírito plasmado em volta do meu irmão ali, como se estivesse jogando, como se fosse ele, né? Olhou pra mim, tá sonambulando aí, né? É, olha lá viajando, olha lá sonambulando. E começou a me zoar. E eu, nossa, cara, tô sonambulando. Nossa, deixa eu ir lá dormir, foi mal aí. Voltei pro corpo, cara. Perdi a projeção. Aquele cara foi esperto, me passou a perna. Me passou a perna aquele dia. Aí depois passou uns dias, se não me engano, na mesma semana, eu tô lá projetado de novo. Dessa vez, rapaz, eu saí e não deu tempo dele se plasmar, dele se transfigurar ali, né? Eu encontrei com ele na porta de casa, ele tentando entrar na casa e eu tentando sair. Eu encontrei ele lá e ele me encontrou aqui. Aí eu já levantei a mão e falei assim, cara, não adianta mentir pra mim, agora eu vi, hein? Tô lúcido, ó. Eu vou passar por essa porta aí. Você quer vir pra cá? Então vamos fazer um acordo nós dois aqui. Eu vou pra cá, não quero te fazer mal, tudo aqui tranquilo. Vai pra cá, eu vou pra ali. Mas fica tranquilo, fica na paz nós dois, que tal? Aí ele foi assim, junto comigo, né? Nós foi fazendo um zerinho, trocando de lugar e eu saí lá pra fora. Saí lá, depois acabou que na rua lá de cima eu vi 2 espíritos subindo. E o que eu fiz? Curioso, moleque burro de projeção ainda, comecei a dar os gritão, oh, e aí? Como é que tá? Ah, pra quê? Os 2 caras se transfigurou nos bichão que tinha uns bração que ia lá no chão, pareciam os 2 gorila magrelo correndo atrás de mim. Voltei pro corpo na hora, assediadão.
Isso mostra o quê? A cortesia, por mais que a tua situação seja desagradável com certa pessoa, é um modo de você ou já ir cuidando de um terreno de prosperidade nessa amizade, nessa relação que você vai ter, ou então para você dar uma enobrecida naquilo que já está. No caso meu com esse espírito, isso fora do corpo vale muito, educação vale muito. Porque se você aqui quando a gente trata alguém com educação, a gente ainda não percebe tanto. Mas há uma energia em torno das suas ações e elas são carregadas já por pessoas que cometeram mais ou menos o mesmo tipo de ação. Faz o teste. Fala um palavrão aí. Mas com intenção mesmo. Vem uma carga junto com esse palavrão. Ou seja, a mesma intenção com que isso foi feito e foi sendo trazido pelas pessoas que cometem esse tipo de ação, fica numa psicosfera, vamos dizer assim. Essa forma de energia, essa forma de magnetismo, de consciências que fizeram isso. Então isso fica impregnado. É uma assinatura energética desse tipo de atitude, vamos dizer, mal educada. Quando você distrata alguém, maltrata ou distrata? Eu acho que é o mesmo sentido para as duas palavras. Quando você maltrata alguém, quando você falta com a cortesia, com a educação, por mais que essa pessoa seja uma pessoa que te causou mal ou te agrediu, você traz essa carga. E aquilo impregna você, porque você baixou a sua lucidez e a sua frequência mental para aquela situação ali. Eu com esse espírito lá fora, se eu tivesse tratado ele, eles esperam duas coisas ali. Ainda mais ele que era um espírito comum, era um morador do umbral ali, tranquilo, mas talvez ele estava aqui só porque realmente estava atrás das suas energias, talvez de assediar, ou eu dormindo, ou alguém da minha família. Isso é comum, acontece 24 horas. É estranho falar, para quem não conhece, mas acontece. Assédio faz parte da natureza, isso da troca energética. E bem, eu encontrei ele ali, e se eu tivesse tratado ele com raiva, o bravo, como eu fazia antes, quando eu era mais moleque, ou até alguns anos atrás, em querer tirar os espíritos de dentro da minha casa à força, olha que maturidade. Querer expulsá-los de dentro da casa à força. E isso não acontece, não tem como, porque é a dimensão deles e tal. E você vai gerando mais inimigos. No outro dia tinha o dobro, até que mandou uma sucubuzinha maravilha para te dar aquela drenada. Aí você aprende a respeitar, né? Então, mesmo a consciência mais densa ali dos umbrais, principalmente as mais densas, é necessário que se tenha educação e cortesia no tratamento com elas, para que elas realmente percebam que você não quer fazer nada ali. Quando eu saí, eu falei para ele, cara, eu só quero ir nessa porta, quero sair aqui. Pode ficar aqui, quer assediar? Vai lá, fica à vontade, meu filho. O umbral é teu, vai seguir tua pós-vida e vive aí. Então foi esse o tipo de tratamento que a gente acabou gerando com esses espíritos. E hoje ele ainda vai ali perto da minha cama de vez em quando para poder me ver sair do corpo, porque ele acha legal. E é só isso. E se você se colocar no lugar dele com um pouco de compaixão, imaginar os processos que essa criatura passa pós-morte, do desencarne, por ainda não ter conseguido o amparo, pois ele ainda não quis estar pronto para isso, não é o momento ainda que ele realmente está pronto para ser ajudado, ele ainda está com seus ligamentos à matéria, né? Com as suas raivas, vai saber o que ele passou ali. Então ele encontrou aqui em casa alguma coisa, então ele está aqui por isso. E trata ele com educação, hoje ele me vê, ele deixa embora, eu vou lá, ele faz o que ele tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, e é a vida que segue. É quase um camaradinho, você dá até uma boa noite, eu dou sim, boa noite, eu saio aqui, ó, vejo um espírito ali, opa meu amigo, boa noite, fica à vontade, se precisar de mim, de uma energiazinha legal, estou aqui para ajudar. Você sempre se dispõe, não é? A cortesia, ela é um tratamento que vem desde a época das cortes, não é?
É um grupo de regras e práticas de tratamentos com certas pessoas e com todas as pessoas. Lá eles dividiam em classes, mas aqui nós não estamos atrás disso. A maioria das virtudes, ou todas elas, que vêm com as abreviaturas CO, cortesia, cordialidade, coragem, elas são virtudes que emanam do amor. Ela é uma categoria manifestada do amor, não é? Então, a cortesia, ela é quando você pega, por exemplo, uma relação que você tem com um amigo seu e você adiciona a cortesia a essa relação, você está dando polidez a ela. O que é polir? Quando você polir algo, você pega algo que é meio embaçado e dá um brilho, você dá um toque extra nas suas relações com as pessoas. Mas não se limita só aí. Vamos falar disso também. As pessoas hoje estão acostumadas ao maltrato, por defesa de receber o maltrato. As pessoas perderam a fé umas nas outras e maltratam as pessoas com medo de que, se alguém aproximou do seu ciclo, do seu lado pessoal, é para poder pegar algo seu, ou é para te passar a perna. Se uma pessoa está sendo cortês com você, está tendo algum interesse, algo está sendo feito aí, né? Vou tirar esse fone daqui, tá me atrapalhando. Algo está sendo feito aí. Então elas perderam esse tato. É estranho, é igual aquele vídeo, tem um vídeo no YouTube que eu acho que toda vez, para todo mundo já deve ter recomendado esse vídeo no YouTube, do cachorro que recebe o carinho pela primeira vez, depois que ele sempre foi agredido, né? Ele só chora, berra lá. E é bem assim. As pessoas estão acostumadas a sofrer. Há ensinado isso na mídia, há ensinado isso em tudo quanto é mídia social. Seja esperto, você só depende de você, não dependa de ninguém. É melhor só do que mal acompanhado. E vai ensinando um monte de coisas, não é? E a pessoa vai perdendo essa amabilidade, ela vai perdendo essa capacidade, como a gente falou naquele vídeo, de cultivar a amizade, a capacidade sua de aumentar o seu leque de consciências, né? De ter contato com outras consciências. Você quer ficar no seu casulo, fechadinho. E uma vez eu fui fazer uma atitude, isso aconteceu comigo no ônibus. Eu estudava no Senai na época, estava fazendo um curso de eletrônica, e tinha uma moça que era mais ou menos da minha idade, o ônibus lotou, era o último banco, eu sentei, e ela veio logo em seguida, eu dei meu lugar para ela, e não é que ela me deu um pitaco, falou que não precisava disso, falou que não queria, que não precisa depender de homem nenhum, e me deu um pitaco. Eu fiquei meio sentido, né, naquela hora, e falei, então tá, fica aí. E sentei, mais novo, né, mais estressadinho também. Mas eu queria fazer uma coisa boa, não é que eu estava interessado nela. Ela era bonita, mas eu não estava interessado. Foi só uma situação. Então, para homens e mulheres se adequam o papel de damas e cavaleiros. É a cortesia da dama que deixa o homem ser cavaleiro. Eu não estou falando aqui de briga dos sexos, né, como é muito comum hoje essa questão, feminismo, machismo, não. Estou falando realmente de uma atitude de amor, de equilíbrio entre os sexos. Isso assim. As mulheres, às vezes, quando estão na presença de homens, não quer dizer que todos os homens estão interessados sexualmente na pessoa. Então é cortesia da dama deixar o homem ser cavaleiro. Dá essa oportunidade para o homem dar um lugarzinho no sofá, no banquinho, qualquer lugar que for, não é? Um lugar na fila, no trânsito. Isso nem sempre é motivado por energias sexuais, por mais comum que seja, sim, que essas atitudes sejam motivadas por essa energia. Mas ainda assim há o critério do seu discernimento da parte da dama de enxergar isso e deixar e vai embora. Pelo menos você ficou na frente na fila. Sabe, falta essa abertura de ambos os lados
para que haja uma educação, para que haja essa convivência de maneira mais requintada, vamos dizer assim. Então a cortesia, ela é um requinte para o seu relacionamento com todas as coisas. Você escolher, olha só como que funciona. Quando você está com alguém, quando eu tinha minhas aulas de filosofia, era eu e meu professor. Ou eu mais um aluno e o professor. Era muita pouca gente na sala, era particular. Então, basicamente, ele se vestia da melhor maneira possível. Paletó, gravata, para dar aula. Aí um dia eu perguntei para ele, mas por quê? Tem que se vestir assim, né? Eu era meio roqueiro naquela época e não entendia. Aí ele me falou: o que eu estou te oferecendo aqui? Aí a aula? Não, primeiro eu estou te oferecendo a minha vida, porque é tempo. Ou seja, cada segundo que eu estou conversando com você é morte, eu estou morrendo. Eu estou te passando aquilo que é de mais valioso no universo, que é o conhecimento, a busca do autoconhecimento. E então, já que eu estou lhe oferecendo um tempo que não pode me ser ressarcido, que você não vai me devolver o tempo, vai? Eu busco oferecer tudo da melhor maneira possível, começando até mesmo pela minha vestimenta. Ou seja, ele colocava uma roupa bonita, porque ele oferecia a melhor imagem, o melhor conhecimento, a atenção focada na aula em mim ali, e oferecia também escolher as melhores palavras para poder me oferecer. Isso é cortesia. É um grau de convivência. Olha só isso. Quantas pessoas você encontra no seu dia que você conversa automaticamente, não é? As conversas automáticas até parece aquele filme do Clique, né? Quando ele avança, piloto automático, avança. No final você só fica com uma enxaqueca desse tamanho, com o chakra do peito pesadão, e uma gastrite e uma azia que você não sabe de onde que veio. Isso é por causa que a gente não está atento na nossa relação com a pessoa. É cortesia, sim, que você perceba que a pessoa que está ali está te oferecendo tudo isso, mesmo que ela não saiba. Mas você, como alguém, um espiritualista, alguém que está buscando uma trilha, uma senda espiritual, que está tentando buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento, sabe disso. Ou pelo menos está começando a ter uma noção. Então você se torna responsável por esse tipo de coisa. E no momento que esteja uma pessoa na sua frente, por mais bruta que ela seja, você lhe dá atenção. Você está presente naquele momento. Isso é um comecinho de cortesia. Você ser educado, pedir licença, se levantar, pedir licença para falar tal coisa, não sair intrometendo em assuntos de qualquer coisa, ou se você for entrar em um assunto, um grupo de conversa, seja educado também para isso, não é? Não precisa se tornar o Lorde, né? Um diplomata inglês. Não. Basta que você simplesmente comece a saborear melhor as coisas e você vai começar a querer cuidar. E essa cortesia que você tem com uma pessoa, com um lugar que você está, caso não seja um lugar seu, você chegou no lugar sim, você encontrou ele desse jeito, você usou esse lugar, seja ele um banheiro, seja ele uma sala de reuniões, ou qualquer lugar que seja, uma pracinha na rua mesmo, você não vai sair jogando papel na rua, porque isso é uma questão que você não encontrou assim, não é? Não estava assim, por mais que as pessoas façam em seus momentos de falta de lucidez, ignorância, você não vai fazer. Então você tem a cortesia de deixar do mesmo jeito que você encontrou, ou melhor, mas nunca pior. Porque o espiritualista, a pessoa que está buscando essa senda da consciência, ela sempre tenta passar pelos ambientes, porque nós não estamos desenvolvidos ainda. Tenta passar pelos ambientes de maneira
menos agressiva, não destruir o ambiente. Isso é cortesia. Às vezes, quando o sol nasce, como a gente já falou, você sentir aquele momento, é uma cortesia com a natureza, você buscar pelo menos um desenvolvimento de gratidão pela natureza, você está disposto a ter um bom dia e se esforçar para isso, é uma cortesia com o dia, com a oportunidade que Deus está te dando. Existem várias formas de você ter a cortesia ao seu favor. Então ela não vem muito só daquilo de você colocar o pratinho com os garfinhos e comer certinho. Isso faz parte sim. Isso está no tratamento de etiqueta, que está dentro da formação de damas e cavaleiros. Às vezes na presença de uma mulher você não vai sair, por exemplo, tirando o casaco, né? Como é muito comum hoje. A proximidade da sexualidade, ela se tornou algo muito que perdeu a intimidade. Então hoje, por exemplo, é muito comum um homem estar sem camisa perto de uma mulher em uma situação comum. Para alguns hoje pode parecer completamente normal, mas é uma questão de cortesia que você, é claro que se vista. A pessoa pode se sentir desconfortável, vai se vestir, vai colocar uma roupa legal, não é? Se você vai numa igreja ou em um templo, caso você tenha possibilidades de se trajar legal, tudo bem, vai lá e se traje. Caso não tenha, vá, mas ainda assim é por causa da sua situação, porque você não tem essa possibilidade, mas você está tendo outras oportunidades da cortesia. Isso é quando a gente falava até antigamente das paqueras, né? Elas tinham muito disso. Eu sempre fui quando eu era mais novo, depois eu acabei desistindo de relacionamento, mas não por eu ter me desentendido, mas foi porque realmente eu gosto de fazer esse tipo de coisa que eu faço agora, gosto de ter a minha particularidade. Então eu decidi não dividir minha vida, por enquanto, né? Vai saber. Mas eu sempre fui romântico, né? Alguns amigos meus, é claro, devem estar até rindo aí da minha cara agora, por causa que eles falam que você só brincar, você não quer namorar. Então a pessoa, quando acha que você não namora, você não quer namorar, você só quer estar com uma pessoa, você está, vamos dizer, vadiando aí, né? Para não usar outra palavra pior. Mas a relação minha, até como eu estou com uma pessoa, é de cortesia, de cortejo, né? Antigamente tinha essa coisa de cortejar a dama, né? Você falava umas coisas bonitinhas, né? Mandava umas cartinhas bonitinhas, mandava umas florzinhas, eu mandava umas florzinhas. E quem disse que as damas me davam valor, rapaz? Não me dava nada. E acontecia assim. Eu lembro de uma mocinha que eu dei em cima dela, cortejando ela assim, bonitinho, rapaz, elegante, na época da escola. O ano inteirinho. E quando chegou no último dia de aula, todo mundo de recuperação, na última hora de aula, ela quis me dar bola. Mas aí eu já estava todo desalentado, né? Todo fora do meu eixo emocional do amor. Já tinha convertido aquilo tudo numa certa forma de ódio. Pisei na bola ali também. E alguns falavam, você tem que chegar mais assim e tal. Mas é uma diferença muito grande de você ficar com uma pessoa que realmente está segura perto de você, do que com uma pessoa que basicamente você tem consciência de que ela só quer sexo. Fica uma falta de fogo, uma falta de vazio. Quer dizer, fica um vazio, né? Fica uma falta de tempero. Justamente isso é a palavra, temperança. Realmente, quando você está disposto a cortejar algo, não é somente com relações a outra pessoa. Você torna muito intenso, sim, quando você está namorando, quando você está afim de alguém, quando você está interessado em alguém, você cortejar aquele amor para que aquilo se torne uma forma de cultivo do amor, o cortejo. Não quer dizer que você hoje é feio, você é trouxa, você fica aí nesse todo romântico, por isso você vai ser corno, logo a mulher vai te trair. Se fizer, é problema dela, não é?
Um amigo meu me fala que corno, ser corno e ter fusca. Se um dia você não teve, você vai ter. Corno e chifre. Quer dizer, fusca e chifre. Se um dia você não teve, você vai ter. E porque isso acontece, isso é natural dos relacionamentos, é claro. Ninguém vai encontrar sorte de quem encontre o primeiro relacionamento e seja o seu par evolutivo ali, né? A pessoa que vai te acompanhar pro resto da vida, vai ter um casamento certinho, filho, uma fidelidade plena. Hoje é duvidoso. O tanto que é complicado hoje você começar um relacionamento. A falta de fé que existe. Justamente porque as coisas começam muito assim, já tá todo mundo a falta da cortesia, vamos dizer assim, quando você vai jantar fazer um jantar que tenha uma mesa posta, que tem todo um tratado de cortesia. Primeiro vai entrando um pratinho, depois vai entrando um outro pratinho mais legalzinho, você vai experimentando aquilo, vai saboreando, esse é o cortejo do alimento, né? Relacionamento hoje não, hoje já chega, você já cai matando no prato principal, e já joga a sobremesa ali junto meio que por cima e no final só quero só dormir. E é assim que ficam os relacionamentos hoje. Todo mundo já começa pelo prato principal. As pessoas não têm mais o diálogo na mesa, não é? Essa questão da cortesia em casa, já viu o tanto que falta? Eu falo isso por causa da minha família. Na minha casa não tem, por exemplo, uma mesa de jantar. Todo mundo come no sofá. Então é raro mesmo a minha família se juntar para ter uma janta e a gente conversar, sabe? Botar as panelas na mesa, sentar todo mundo ali em volta, devagarzinho, conversando com o outro. Isso falta. E dá um vazio. Essa forma de cortesia dá uma união na família de uma maneira que foi sempre tido isso do nosso costume, da nossa colonização cristã também. É um benefício magnífico que a gente esquece. Se sentar à mesa, né? A gente foi perdendo esse tipo de coisa. A cortesia também, ela acontece consigo mesmo. Já parou para pensar que você tem que ser educado consigo mesmo? Se tratar bem. Ter cortesia, já que você se ama, você está dentro do seu corpício aí projetado, nesse corpo de carne. Já que você se ama, você está consciente disso tudo, você toma um pouquinho de cuidado com as coisas que você anda comendo. Você toma cuidado com as amizades que você anda cultivando ou com o grupo que às vezes pode ser destrutivo, que você esteja andando. E por cortesia, você não vai fazer isso. Vai ser educado consigo próprio no momento de tomar um banho. Vai dar um banho nessa coisa fofa aí, cara. Um banho legalzão, tá ligado? Uma coisa boa. Então não compensa você sair tratando todas as coisas com falta de educação. E se fala falta de educação, é por causa que antigamente essa nomenclatura era dada para uma educação de damas e cavaleiros. E falta educação, você não tem etiqueta. Aí vem o Chaves e mostra, né, a etiqueta da Duda. E é assim. Ou seja, é o requinte. Quando você for comer, faz um teste. Você for comer, mesmo que você não tenha companhias na sua casa, mas está só você mesmo, colocou um pratinho, você monta o prato bonitinho, arrozinho do ladinho, saladinha, alguma coisinha ali, ou você só joga tudo e faz a maçaroca e pega a colher e come na panela. Essa é uma forma de cortesia, você torna aquele instante valioso. A cortesia, ela tem essa característica de tornar qualquer instante valioso. Isso na projeção astral se chama lucidez. A sua capacidade de estar consciente em todos os instantes. De você estar consciente de que você está dentro do seu corpo e que nesse momento que você está projetado dentro do seu corpo, você está comendo. Então você tem consciência de que o alimento que você está ingerindo é o melhor para o seu corpo, é o necessário, porque muitas das vezes nosso corpo nos engana, nosso instinto de acúmulo nos engana com a gula, então a gente come mais do que deve.
você tem consciência dos sabores, das texturas, dos gostos. É um momento seu, é um momento só seu. E você vai gerando isso, e isso gera uma sensibilidade do seu corpo energético. Porque no momento que você está presente, você vai sentindo a sua aura, você vai sentindo a energia daquele momento, você vai curtindo as suas energias ali. No momento em que você vai dormir, você se joga na cama de qualquer jeito e dorme de bruço, de boca aberta? Ou você toma um banhinho, põe uma roupinha de boinha, mais confortável, vai lá, prepara a caminha, se deita bonitinho, faz uma oração, entra em sintonia, respira, esquece do dia e dorme. Ou você já dorme com a cabeça pensando no outro dia e no outro dia pensando para dormir. Essa falta de lucidez é muito ligada à cortesia. É uma cortesia muito mais interna do que a cortesia metódica externa que a gente é acostumado e habituado a ver. Isso vai muito daquele vídeo que a gente falou, do pensamento construtivo, porque todos esses temas que eu falo aqui se entrelaçam entre si. É uma forma de pensamento construtivo, sim, porque você tem a capacidade de modificar o ambiente à sua volta do qual você está inserido. E isso você só começa a partir do momento que você tem lucidez deste ambiente. Então, do momento em que você está com uma conversa, a conversa não está muito boa, você tem a capacidade inteligente de estar ali, trabalhar essa educação sua, mesmo que o assunto não esteja bom, você está ali no meio daquela conversa. Em um momento oportuno, você lança um assunto mais elevado. E você começa a modificar o assunto, começa a trazer um assunto mais inteligente. Não precisa ficar trazendo coisa de física quântica, quinta dimensão, quarta dimensão, falando coisa mais elevada. Você traz um assunto mais inteligente, traz um assunto mais elevado, modifica a sinergia daquela conversa. E você eleva aquilo, você começa a guiar aquela conversa. É como se todo momento fosse um jantar, onde você guia a conversa. O anfitrião vai guiando a conversa na mesa, não é? Nos antigos jantares era assim, o anfitrião guiava a conversa, perguntava e tal coisa, e vai guiando aquele assunto. Só que hoje não. As pessoas, elas estão imediatistas. Quando eu digo as pessoas, eu não estou me excluindo disso. Eu me incluo nesse momento. Eu digo nós, no nosso cotidiano, estamos passando por momentos de inconsciências incríveis. A fuga da realidade tão grande que nós esquecemos até mesmo da nossa situação atual. Pelos perrengues que o nosso planeta está passando, pelos perrengues que as pessoas estão passando, achando que realmente nenhum tipo de mal pode acontecer com a gente. Então, a cortesia, desse modo com que eu estou falando, de tratamentos, sim, de você humano, de você encontrar o seu ser humano, não é mais só entre dama e cavaleiro, entre um ser e outro ser. É mais ou menos um pouco um resquício do modo com que os mentores vão te tratar, eles te tratam. Eles, se você estiver na presença de um dia tiver oportunidade, tomara que você tenha, você vai ter, óbvio. Você vai perceber que eles te tratam com amor, rapaz. Eles não te enxergam como inferior jamais. Eles te tratam com uma educação, com um carinho. Que você, quando volta pro corpo, ou talvez no momento do seu desencarne depois, se não for fora do corpo, vai ser no desencarne que você vai ver. Eles te tratam com amor e com carinho que você só tende a ajoelhar. Não é? Eu estava vendo um relato uma vez sobre como que seria a questão do mentor, do assediador, do assediado, né, do assediador, chegar a um mentor. Antigamente eu achava que tinha essa briga, né? Os caras se ferravam, magia pra lá, e fireball, e fogo, e luz, e flecha de sombra voando para tudo, mas não. Na presença de um mentor, todos os seres que estão em uma evolução inferior só tendem a fazer uma coisa, que é botar o joelho no chão.
e chorar e agradecer. Porque é um padrão universal da natureza que seres de maiores consciências dominem os que estão em menores consciências. Isso porque eles se tornam responsáveis por nós. E assim como nós que estamos tendo um lapsozinho de consciência, estudando o que seja de expansão da consciência ou buscando praticar a sua espiritualidade, tem responsabilidade por aqueles que não têm. Essa é um dos métodos espiritualistas, vamos dizer, da consciência da cortesia. Você se tornou responsável. Mas o William Cabeção de Lua, como é que eu vou amar e ter um pouquinho de cortesia se tem uma pessoa que eu não gosto? Tem um exercício que o Saulo ensinou numa palestra dele lá no IPPB. Eu achei isso mesmo, abreviatura. Lá do Wagner Borges. E ele falava o seguinte, é muito bonitinho até. Você olha uma pessoa na rua. Pensa numa pessoa que você ama. A pessoa que você mais ama no mundo. Quando você vê alguém, imagina que dentro daquele corpo esteja essa pessoa. Sua mamãe, seu filho, seu irmão, um amigo. Talvez você só ame a Jesus, a Deus e não ame ninguém. Imagine ele lá. E você começa a se relacionar com essa pessoa a partir disso. Só de você imaginar, eu fiz essa prática hoje. Foi até engraçado, eu estava pensando nesse tema faz uns dias já. E hoje me veio isso, num vídeo aula que eu estava tendo. Só de você se imaginar essa pessoa que você ama em um corpo de um estranho ou em um corpo de uma pessoa que você não se dá bem, você já começa a sentir um pouco de amor. E o amor, ele pode ser cultivado e pode ser trabalhado, sim, a partir desse método, sim. Um dos métodos, né? Porque é uma prática. Se você é uma pessoa mal educada, você não nasceu uma pessoa mal educada, uma pessoa grossa. As pessoas não nasceram assim. As pessoas não se tornam, vamos dizer, destrutivas porque sim. Isso foi treinado. Isso foi praticado durante tempos e tempos. Por isso que elas têm essa vertente, né? Mal educada. E aproveita quando você encontrar alguém mal educado e se analisa. Não é? Já que a gente fala que o importante é muito a sua reação ao meio. Quando você encontra alguém que é destrutivo, alguém que está te fazendo mal, ou alguma pessoa que realmente está te colocando em uma situação desconfortável, se você trata com educação, a pessoa desarma na hora. É uma coisa muito bonita de ver. E eu já vi muito isso acontecer. Quando você está sendo maltratado, quando você está sendo ofendido, se você trata de coração a pessoa bem, você trata a pessoa bem de coração, não é aquela coisa, eu estou tratando bem, a pessoa está me maltratando, eu, tá bom, que Deus te abençoe, tá? Não. É de coração, cara. Realmente você, do momento que você está sendo maltratado, você vai refletindo, ela não está consciente, cara. Eu tô vendo que ela não está consciente, eu também não estou tão consciente, mas eu estou percebendo isso, então logo você se torna responsável. Você se torna responsável, sim. Porque aquela continuidade daquela energia negativa que a pessoa está te passando, no momento que ela te atingiu, se tornou responsabilidade sua propagar essa energia, alimentar essa energia ou somente amenizar essa energia. Toda situação que está ruim é cortesia sua não deixá-la pior. Ou pelo menos ir consertando o que você pode. Você não vai se responsabilizar, é claro, de consertar todas as coisas, porque nós estamos em um mundo de relações, então as pessoas também precisam das provas delas. Mas você se dispõe. Você é bonitex na cavalheiresca. Como diriam os gregos, né? Eles falavam que quando viam um membro da escola pitagórica na rua,
Só pelo modo equilibrado desse ser caminhar, eles já sabiam que era o pitagórico. Porque eles eram uma outra categoria de homem. Era os sábios da época, né? Os caras tinham uma postura, eles sabiam andar, eles eram educados, eles eram servos, eles serviam, eles trabalhavam, eles ajudavam, eles buscavam aprender com todas as situações e estavam completamente conscientes de que tudo aquilo valia a pena. Tanto que para poder eles aprenderem a conversar com as pessoas, tinha uma prática dos pitagóricos que eles ficavam 10 anos sem falar, só ouvindo. Para não estragar as cordas vocais, eles cantavam. Então eles sempre praticavam canto. E durante alguns momentos das aulas, eles tinham essa abertura para conversar sobre o tema do que estava sendo aprendido, caso tivessem dúvida. Mas eles só cantavam. Porque você só dá valor a uma conversa que você está tendo com uma pessoa quando você aprende a ouvir. Quando você fica igual aquele Buda que eu coloquei aqui um tempo atrás, né? Com a orelhinha de Buda assim, ó. Você aprende a ouvir. Você ouviu o passarinho hoje? Parece uma coisa meio primavera que eu tô falando aqui. Mas você ouviu o mundo hoje? Você prestou atenção no vento hoje, nas coisas hoje? Você teve essa relação de cortesia, de estar presente, já que o universo inteiro está te oferecendo a sua existência. Você estava presente nesse momento? Você estava ali? Essa é a relação da cortesia, não é? Você pode tê-la com todas as coisas. É o requinte da cortesia, que até muito ensina isso no livro do Pequeno Príncipe. Você vê a relação dele com todos os animais ali, com todos os seres, é completamente regada à cortesia. E quando você vê alguém educado, tanto bonito que não é? Tanto que é bonito quando alguém é educado. E sabe por que a gente não é? Porque fica na cabeça da gente aquele pensamento: nossa, mas se eu for educado, cara, os caras vão ver, o que eles vão pensar de mim? Willis, não ser educado com a menina ali, né? Danadão. E fica assim. Você tem um apego ao personagem que você desenvolveu e que você ofereceu às pessoas. Elas acostumaram com o William grosseiro, com o William zoador, com o William não sei o que. Mas nunca pararam para pensar que são personagens de relações. Que na verdade as verdadeiras ações da cortesia estão na entrelinhas. Você está presente, você ajuda seus amigos, você está consciente disso tudo, você conseguir dar mais gosto para as coisas. Se você acha que a vida não vale a pena e não tem muito gosto, que a vida não tem muito propósito ou muito sabor, comece a tratar as coisas com mais carinho. As mínimas coisinhas com certa cortesia. E a cortesia é um meio. Esse é o último, antes da gente terminar. A cortesia, ela também é um meio, viu? Por exemplo, se você está num trânsito, deixa passar 1, 2 carros às vezes para poder fazer uma curvinha ali, né? Mas não deixa mais não, porque senão você vai estar sendo descortês com o cara que está ali atrás, sabe? Não é aquela coisa: nossa, eu já estou esbanjando amor, vai, passa 10. Aí o cara buzina, ele está estressado. Ixi, cara estressado, desequilibrado. Passa, galera. Não, você está sendo maldoso aí também. Deixa 1, deixa 2, mas não deixa 3 ou 4 passar, não. É um critério básico da inteligência, é isso, não é? Cortesia é um meio. Todas as virtudes é um meio. Entende? É como a sinceridade. É cortesia da sua parte nunca mentir. Mas se você fala tudo na cara das pessoas, como é ensinado hoje, a pessoa verdadeira, ela fala tudo na cara, não tá nem aí. É falta de cortesia. Então é isso aí. A cortesia, ela vai te trazer uma lucidez
em um equilíbrio energético muito bom. Comece a curtir as suas energias nesse momento, comece a curtir as suas energias em todos os instantes, comece a sentir que informações que estão chegando até você nesse momento. Quando você está presente, quando você está comendo de uma maneira educada, está se relacionando com as pessoas. Isso vai desenvolvendo a sua sensibilidade energética. E você começa a dar valor nessas pequenas coisas, né? Nesses pequenos gestos. São pequenos gestos que formam grandes damas e cavaleiros. Não são o castelo que transforma o homem nobre, mas o seu castelo interior, não é? É aquilo que você cultiva. Como diz o Miyamoto Musashi, quer dizer, o lobo solitário, né? Nem Miyamoto Musashi. A honra de um homem não é medida pelos seus títulos, mas sim pelas suas ações. Uma vida de êxito são feitas de dias de êxito, horas de êxito, segundos de êxito. Pois esse é o caminho. Devagar é pressa, como diz o Saulo, gota a gota. Vamos nos tornar pessoas mais educadas, pessoas mais gostosas de estar perto, né? Você gosta de estar perto de si mesmo? Você gosta de si? Você acha uma pessoa agradável? O que você tem para oferecer de bom? Não falo de bens materiais, de pessoa, de ser, de homem ou de mulher. O que vocês têm para oferecerem de bom, como espírito encarnado nesse momento? De construtivo, de iluminado. Pensa nisso. E não é para se culpar, eu não tenho nada. Na hora que você viu algo negativo, agradece a Deus que você está vendo. Trabalha. Trabalho sempre. Nunca pare de trabalhar. Nunca. Nunca desanime. Pois, como diz no budismo, o nirvana se toma de assalto. Quando você percebe, você já está nesse estado de iluminação. É isso aqui de esforço que você precisa, constantemente. Um esforcinho, um pulinho, um saltozinho evolutivo, com cortesia e educação com a vida. Muita luz, muita paz e até mais.